Meus amigos, vamos ao estudo da lição número 8, a parte de terça-feira, falando sobre o teste divino, a prova divina para nós. Muitas vezes Deus nos testa com suas bênçãos e até mesmo com sua disciplina. E Ele quer, logicamente, comprovar se nós temos realmente uma fé verdadeira e se nós aceitamos os planos divinos para a nossa vida. Muitas pessoas não aceitam e querem fazer do seu jeito. E justamente foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Queria ser assim, conduzido do jeito deles. Muitas revoltas aconteceram no acampamento, muitas murmurações. E assim, as pessoas se indispuseram contra Moisés e Arão e Josué em muitas situações. Então Deus resolveu provar assim, esse povo que era tão murmurador. Hoje nós temos muitos murmuradores, pessoas que assim, as situações nunca estão do jeito que a pessoa gosta. Ou é o tempo, ou é a roupa, ou são as pessoas em redor. Um pastor disse que conhecia um agricultor, o senhor Neves, que tinha uma plantação, diversas plantações de trigo, de feno e assim por diante. E um dia estava assim muito quente, o pastor passou e disse: "Ei, senhor Neves, o dia hoje está bom para o seu trigo, hein? Está uma maravilha para o trigo, mas vai ser muito ruim para o feno crescer. Ele precisa de chuva." Outro dia de chuva, o pastor passou e disse: "Senhor Neves, hoje o feno vai estar uma beleza." Ele disse: "Sim, mas vai estragar toda a minha plantação de trigo, que eu preciso, assim, de muito sol." Outro dia o pastor passou, lá estava aquele homem reclamando, porque o centeio precisava de tempo frio para que ele pudesse, então, desenvolver-se. E com isso, com o tempo frio, o trigo e o feno estariam estragados. Aquele pastor disse: "Mas o senhor nunca está contente com nada. Por mim, diz aquele homem, eu teria as 4 estações no mesmo dia. Eu não sei porque Deus não fez as 4 estações." E o pastor saiu assim, olhando, e disse: "Mas é impressionante, né? Como as pessoas reclamam de tudo, mesmo tendo as bênçãos, as pessoas reclamam." Agora a pergunta número 3 é o seguinte: olhando a história de Israel, como Deus testou o povo e o que envolveu esse teste? 3 passagens. Salmo 81, e os salmistas, assim, eles declamaram justamente esse teste que Deus fez. E no capítulo 81 de Salmo diz assim: "Clamaste na angústia, e eu te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve, Senhor meu, ouve-me, povo meu, e eu te testarei, ó Israel. Se você me ouvisse, tudo iria tão bem, mas você não me ouviu." Esse é o Salmo 81, verso 7 e verso 8. Salmo 95, de 7 a 11. Porque Ele é o nosso Deus, somente escrevendo, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos, assim, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: esse é um povo de duro coração, que erra com o coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Agora, Salmo 105, 17 a 22. Mandou perante eles um homem chamado José, que foi vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e foi posto a ferro, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e fez soltar o governador dos povos e o soltou. Fez o senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então nós temos 3 passagens falando de 3 testes que foram feitos. Deus testou o povo em Meribá, o povo testou Deus no limite da terra prometida, e José foi provado, testado, para que ele pudesse ser uma bênção para a nação jovem, a nação jovem do povo de Israel. Então, a pergunta é, olhando a história de Israel, como Deus testou o povo e o que envolveu esse teste? Resposta: o povo foi testado pela disciplina divina, porque Deus queria fortalecê-los para que eles pudessem, assim, dar cumprimento à sua promessa de possuir a terra, para que eles pudessem deixar de lado todas as situações que atrapalhavam. Então Deus os testou. A terra teria que ser conquistada, e murmurando seria muito difícil para aquelas pessoas. Por isso Deus provou aquele povo.
A palavra, testar, é uma palavra hebraica, que significa keserabe, e que significa retirar a sujeira, limpeza, como se fosse o ouro sendo purificado. Junto às águas de Meribá, o povo foi rebelde. E o relato mostra que o povo testou a fidelidade divina de cumprir as suas promessas e cuidar deles. Na verdade, o salmista diz que Deus é que testou o povo e eles falharam no teste. Não passaram no teste. Desobedeceram, foram murmuradores, incitaram o povo contra Moisés e Arão e contra Josué e contra o próprio Deus. Então Deus jurou que aquela geração não entraria na terra prometida. Ele disse, eu vou ficar com vocês. E diz a Bíblia que eles peregrinaram 40 anos no deserto. E diz que o pão não faltou, as roupas não se envelheceram e os chinelos não gastaram. Então Deus esteve provendo no meio do deserto, mesmo o povo sendo murmurador, porque Deus é fiel à sua aliança. No entanto, as consequências da falha no teste acabou chegando para eles. Toda aquela geração murmuradora morreu no deserto. E os jovens de 20 anos para cima que acabaram entrando na terra prometida junto com Josué e Caleb. Também a lição nos mostra que José foi mandado para o Egito, vendido como escravo. Era um teste para José. José era um menino mimado, ou seja, agraciado pelo pai. Ele teve um sonho que mostrava assim que no futuro ele seria uma espécie de líder. Mas os irmãos não entenderam. E para que José pudesse ser burilado, ele foi vendido como escravo, colocado como prisioneiro, mas Deus o exaltou e o chamou para ser o governador, para que ele pudesse ajudar o povo de Israel a se estabelecer na terra do Egito. E com isso, o teste divino tem sempre uma função de curar, de exaltar aqueles que ele deseja colocar como líderes na sua obra. Por isso, não estranhemos quando passamos por alguma prova. Essas provas têm a finalidade de nos burilar para algo maior no futuro. Ellen White diz assim, os que têm prazer em pensar e obedecer a Deus nessa vida, os que murmuram por qualquer motivo, não fruirão a vida por vir, onde Deus estará sempre presente, habitando entre os seus, mas os que gostam de pensar em Deus estarão no seu ambiente natural, respirando a atmosfera do céu. Então Deus nos prova porque Ele quer nos levar para o lugar onde Ele está. Existe o relato de um grande imperador, o imperador César. César fez um banquete para mais de 400 pessoas ao ar livre. Na hora do banquete, as nuvens fecharam o céu e uma chuva torrencial caiu com muito vento, derrubando as mesas, encharcando todo mundo. Depois que a chuva passou, o imperador mandou colocar 1000 arqueiros um do lado do outro e disse, joguem suas flechas na direção do céu. Eu quero que Deus saiba que eu não gostei da chuva que ele mandou. Os arqueiros retesaram seus arcos e mandaram as flechas para cima. Mas as flechas subiram até onde a gravidade permitiu. Depois elas voltaram para baixo e feriram a muitos daqueles que estavam ali embaixo. Então, quando nós murmuramos, nós não atingimos Deus. Nós somos feridos pela nossa murmuração. O povo foi testado porque murmurava e falhou no teste. E Deus hoje está nos dizendo, através da irmã Ellen White, os que murmuram não verão a terra no porvir, porque não respiram a atmosfera do céu. Deus nos abençoe. Possamos passar no teste que Deus nos faz a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor deseja a nossa melhora. O Senhor deseja tirar tudo aquilo que é impuro da nossa vida. Então o Senhor nos testa. Possamos ser aprovados pelo Teu poder e com a ajuda do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Uma feliz terça-feira.